Ok, abriu uma nova gravação, certo? Então, olha só. Vamos lá para a nossa placa. Vou pegar a placa de novo lá. Vou pegar a placa de novo lá. Aqui está a placa. E vamos perceber o seguinte, ó. Vamos perceber o seguinte, ó. Para que eu possa ligar este motor aqui em uma rede, né, 127/220, né, cuja tensão de linha da rede é 220, certo? Né? Eu estou olhando por quê? Porque eu tenho que respeitar a menor tensão da placa do motor. E nesse momento eu vejo a menor tensão da placa do motor como sendo o meu 220 aqui, ó. Isso aqui eu não posso perder de vista. Menor tensão de placa do motor, tá? Isso aqui menor tensão da placa é a tensão da bobina. Tá? Tensão da bobina do motor. Como que eu produzo isso? Né? Como que eu produzo isso? Eu preciso construir arranjos, né? Construir arranjos para que eu crie esse valor de tensão aqui na bobina do motor, né? Se eu voltar lá para aquele PowerPoint que nós vimos lá dos alimentadores, né? Olha só, o que você tem aqui? Nós estamos admitindo agora que nós precisamos colocar na bobina do motor uma tensão de 220. Então, se eu ligar esse motor numa tensão, numa rede trifásica 127/220, certo? 127/220, o que eu consigo fazer? Eu posso ligar? Posso. Por quê? Porque ele tem essa tensão disponível aqui na rede. 220. Onde que ela vai estar disponível? Entre fases, entre uma fase e outra. Para que isso aconteça, como que eu tenho essa tensão disponível entre uma fase e outra? Então eu sou obrigado a fechar esse meu motor, a fazer o fechamento desse meu motor, dessas minhas bobinas, em um triângulo, né? Por que em um triângulo? Deixa eu buscar lá um triângulo para vocês. Em um triângulo. E teria que ser isso aqui, ó. Teria que ser isso aqui, ó. Teria que ser isso aqui.
Por que tem que ser isso? Ó? Veja, você vem com a sua tensão da rede, fase A, fase B e fase C. Fase C, tá? Entre fase A e B, né, para uma rede, eu estou admitindo agora, né? Nós estamos ligando esse nosso motor aqui numa rede 127/220, né? Ó, rede 127/220. Então, para esta rede aqui, quanto que eu tenho aqui entre A e B? 220. Entre B e C, eu tenho quanto? 220. E entre A e C, também 220. Né? 220. Ok. Se eu tenho 220, então isso aqui é um paralelo. Ó. Entre esse terminal e esse terminal, eu estou aplicando quanto? Olha lá, ó. 220. Quer dizer que esta bobina recebe 220 e esta bobina também recebe 220. Elas estão em paralelo. Ok. Entre esse terminal e esse outro terminal, eu também estou aplicando 220. Olha aqui, ó. 220. E entre este e este outro aqui, ó, também estou aplicando 220. Ó. 220. Então, para ligar este motor nesta rede, né, nesta rede aqui, cuja tensão de linha do meu motor, tensão de bobina, menor tensão da placa, é 220, ó, olha aqui, ó, tensão de bobina, né? É o que vai na bobina, bobina. Ó, eu tenho que ligar ela em triângulo. Como ela é 12 pontas, eu fecho duas bobinas em paralelo entre elas e ligo os pares formando um triângulo. Dessa forma, eu vou aplicar a tensão de linha da rede em cima da bobina. Tensão da bobina é igual a tensão de linha da rede. Certo? Da rede. Ok? Nessas condições, conforme nós calculamos lá, para ligar ele em 220, eu terei quanto? 174,53 amperes. 174,53 amperes. Dividir por 2. Então, nessas condições, eu terei em cada bobina, uma corrente de bobina, né? Ó, cada bobina, uma corrente de bobina. E em cada fase, uma corrente de fase. Ela chega aqui, corrente de fase, e se divide em duas. Corrente de bobina. Ó, uma corrente de fase, né? Então eu terei uma corrente de fase, que no caso do triângulo, aqui eu tenho que tomar esse cuidado, no caso do triângulo, ela é como? Eu já falei isso na última aula. Né? A corrente de fase no triângulo, ela é a corrente de linha, né? Ó, e de fase é igual a corrente de linha sobre raiz quadrada de 3. Certo? Então, se no meu triângulo eu tinha lá uma tensão, uma corrente de 174,537, tá? 174,537.
174,537. Essa era a minha equivalente corrente de linha lá do meu sistema. Então, em como eu acho a corrente de fase? A corrente de fase, ela é 174,537 divide por raiz quadrada de 3. Dá 100. 100,77 ampere. E a corrente da bobina é a corrente da fase sobre 2, né? Que dá 50,38 ampere. 50,38 ampere. Certo? Ok. Então, como que eu me certifico se isso está correto, né? Olha só, 220 é a menor tensão da placa, portanto a tensão da bobina. Liguei em triângulo, fechei os pares 2 a 2 e os pares eu fechei um triângulo. Quando eu fecho em triângulo, eu coloco a tensão de linha da rede, que é 220, em cima de cada par. Portanto, cada bobina recebe 220. Está correto. Está correta a minha ligação. Tá? Então vamos tentar agora fazer um outro arranjo. Vamos buscar lá. De novo, né? Agora, para esse arranjo aqui, eu consigo fazer como? Esse motor aqui, supondo que eu queira ligá-lo agora, né? Numa rede, olha aqui, ó. Rede. Rede 220/380, certo? Que tipo de arranjo eu tenho que adotar, né? Agora vocês têm condição de definir. Então, 220 é a tensão da bobina, é a menor tensão da placa do motor. Ali, ó. Vou circular de novo ali, ó. 220. Certo? Em uma rede 220/380, onde que está presente a minha tensão 220, que é quem eu busco? É a menor tensão, ou seja, é a tensão de fase dessa rede, não é mais a tensão de linha. Então o triângulo não serve mais para mim, tem que ser uma estrela agora. Tem que ser uma estrela. Bom, é uma estrela, eu tenho que aplicar 220, então tem que ser um paralelo de duas bobinas, de 2 a 2, fechando uma estrela de 2 a 2, certo? Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu copiar e colar para vocês aí. Tem que ser isso aqui, ó. Não pode ser outra coisa. Tem que ser isso aqui. Tá? Olha só. Eu venho com a minha fase A lá da rua, conecto ali. Venho com a minha fase B lá da rua, conecto ali. E venho com a minha fase C lá da rua e conecto ali. Certo? Entre uma fase e outra, eu tenho quanto? 380. Porque é tensão de linha. Né? Eu tenho 380. Mas não é isso que eu estou aplicando em cima da bobina. Ó, o centro da estrela está ali. Ó. Então,
entre este terminal aqui, entre este terminal e o centro da estrela, obrigatoriamente eu estou aplicando, olha aqui, ó, quanto? 380 sobre raiz quadrada de 3, que é igual ou aproximado 220, certo? Está ligado ao motor, certo? Voltando lá, quando eu ligo ele nessa tensão, na rede, com essa tensão de linha, 380, que corrente que eu encontro lá? Já fizemos. Olha lá, para 380, 101,04. 101,04. Certo? R$ 101,04. Onde que está trafegando aqui a corrente de linha aqui nesse motor aqui? Aqui, ó. Corrente de linha. Na estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, por aqui está descendo, olha aqui, ó. Aqui está descendo aquele valor lá, 101,04, 101,04, desce aqui e se divide. Metade vem para cá, que é a corrente da bobina, e a outra metade vem para cá, que é a corrente da outra bobina. Certo? Ok. E agora, na rede, para ligar esse cara numa rede assim, ó, numa outra rede. Numa rede, vou trocar essa cor aqui. Rede 250/440. Tá? Vamos pegar lá o motor de novo. Pegar lá a placa desse cara de novo. A placa. Aí que deu um bugzinho aqui. Rede 250/440. Rede 250/440. Olha que eu não estou conseguindo copiar lá. Deixa eu fechar e abrir de novo. O problema é que ele deu uma travadinha. Vou pegar aqui. Agora deu. Então, eu vou ligar ele em uma rede. Vamos arrumar aqui.
colocar um negrito. Rede 250, 440. Certo. Para ligar ele numa rede 250, 440, veja, você tem que aplicar 220 em cada bobina. 220 em cada bobina. Olhem para a rede 250, 440. Qual é a tensão? Onde que você vai encontrar esse valor de tensão nessa rede aqui? Olha aqui, ó. A tensão da bobina, aqui está ela, 220, certo? Tensão da bobina. Você vai ligar a sua rede, ela vem lá da rua, chega aqui nesse terminal, a fase A, a fase B chega nesse terminal e a fase C chega nesse terminal. Onde que você tem presente essa tensão? 440, olha aqui, ó. Tensão de linha da rede, onde que ela está? Está aqui, ó, entre fases. Entre fases. Como é que você liga esse motor? Usando a tensão entre fases. Só pode ser um triângulo. Não pode ser outra forma. Ah, mas eu quero 220 em cada bobina. Sim, em cada bobina. Então, você aplica 440 entre esse terminal e esse. Aqui e aqui. 440. Portanto, cada bobina vai receber 220, que é o que você espera. Elas estão em série. E numa série de dois resistores iguais, duas bobinas iguais, são dois resistores iguais, a tensão se divide por igual para cada um. 220 em cada bobina, você respeitou. A corrente que você esperava lá, olha quanto que ela era. Você esperava, para ligar ele nessa tensão 440, você esperava 87,27 amperes. Você consegue perceber que 87,27 é corrente de linha, né? 87,27 amperes. Quando ela desce aqui para a fase, ela cai raiz de 3 vezes menos. Ó. Olha aqui. Então, essa aqui é a corrente de fase. Corrente de fase é igual a corrente de linha sobre raiz quadrada de 3. E no caso nosso aqui, ó, é 87,27 divide por raiz quadrada de 3. 50,38. 50,38 amperes. Certo? Então aqui você viu aqui as três formas, os três métodos para fazer os fechamentos desse motor, atendendo sempre quem? A tensão que você quer na bobina do motor. Ok? Eu vou deixar um exercício a partir daqui, né? Que está valendo como presença e nota na atividade. Ok? Ok.